Passar o quê? Poxa, eita, professor, ainda estou com a tela virada, mas vamos lá. Tá ao contrário. Vai assim mesmo. É só se eu falar aí. Não consegui não, tá ao contrário. Dê aula aí, desse gato. E os meios em casa, como é que vai ficar? Deu ao contrário? Você não então não tem que virar a câmera, não? Bem, boa tarde, minha gente. Boa tarde. Nós hoje vamos trabalhar um pouquinho deste filósofo, né? René Descartes. E a gente já, inclusive, já falou um pouquinho sobre ele nas aulas passadas. E agora a gente vai estudar com um pouquinho mais detalhes sobre esse filósofo e as ideias dele, tá bem? Então vamos lá, que a gente tem pouco tempo. Cadê, meu Deus? Como é que passa aqui? Então veja, esse filósofo, ele pode ser considerado o pai da filosofia moderna, não é? E é uma coisa interessante, ele também pode ser considerado esse pai do racionalismo moderno. Tá? Por quê? Porque ele quer que o indivíduo conheça, não é, o mundo. E como é que o sujeito obtém esse conhecimento do mundo? Então ele começa a pensar e a deduzir que todo esse conhecimento do mundo adquirido pelo sujeito tem que passar pela racionalidade. E com isso ele vai muito de encontro às ideias da escolástica, que foi a escola que ele aprendeu. Né? A filosofia escolástica estava baseada na filosofia de Aristóteles e de São Tomás de Aquino. Então, ele vai começar a questionar essa filosofia escolástica, mostrando que a filosofia tinha verdades que eram verdades contestáveis. A escolástica sempre buscando uma verdade, mas com uma discussão infinita que nunca chegava a uma conclusão. Então, ele descobre que essas verdades da filosofia escolástica são verdades contestáveis, que a gente pode contestar. E, na verdade, ele faz uma oposição entre a filosofia e a ciência, porque ele quer que a ciência apresente um progresso, né, para que se conquiste uma prosperidade. Então, ele começa a questionar essas verdades da filosofia e questionar as verdades da filosofia escolástica. Era alguém que está pedindo uma sentença de morte, porque ele estava contestando Aristóteles e contestando, sobretudo, Tomás de Aquino, que era filósofo da igreja. Né? Mas ele era um cara que estudou, muito bem educado na escola, mas ele descobre essas verdades. E são verdades que se podem contestar. Então, ele começa a perceber que o conhecimento filosófico não apresentava uma verdade absoluta. Eu quero uma verdade, mais o conhecimento filosófico que essa escola oferece não é um conhecimento de uma verdade absoluta. Outra coisa que ele descobre, que esses intelectuais, professores, filósofos, lá nas universidades e academias e nas escolas da sua época, discutiam, mas nunca chegavam a um objetivo. Era uma discussão sem fim. Não é? Então, por outro lado, o conhecimento científico começa a apresentar um certo avanço ali, um progresso, que não era visto no campo filosófico. Ele começa a questionar essas verdades e começa a ver que a ciência começa a apresentar um certo avanço e um certo progresso. Aí veja mais o que ele traz.
Cadê? Vixe Maria, essa máscara cansa a gente, né? Agora, veja. Então, o que é que ele propõe? Ele propõe unificar todo o conhecimento num sistema de princípios e daí todas as áreas do conhecimento. Ora, eu tenho os conhecimentos filosóficos, essa discussão sem fim. Eu quero, então, propor um sistema de princípios que reúna todos esses conhecimentos. Outra coisa, ele cria, então, a metáfora ou a alegoria da árvore do conhecimento. E ele introduz o pensamento mecanicista, que é o corpo e o movimento. Então, ele começa a introduzir essas ideias e a física dá suporte para todas as outras ciências que, na verdade, são frutos, como a gente vê aqui na árvore do conhecimento. Veja, naquela ideia da filosofia escolástica, a discussão girava em torno da metafísica, como a ciência primeira. Descartes mantém esse pensamento. A ciência primeira, a metafísica, está na base da árvore, são as raízes, mas o tronco eu tenho a física. E nas ramificações dos frutos eu tenho as outras ciências. Ele chama, por exemplo, a medicina, a mecânica, a moral. São derivadas dessa ciência, da física. Agora, o que é que sustenta tudo isso? A metafísica. Não é? Então, essa aqui são os frutos daqui que se sustentam aqui. Então, essa é a árvore de conhecimento de Descartes. Ele começa a dividir as áreas do conhecimento. Aí, olha mais. Aí vem a pergunta. E como fica a teologia nessa questão e do conhecimento de Descartes, desse sistema, né, que ele tenta criar? Ela não entra na árvore do conhecimento de Descartes. Por quê? Ele tem o objetivo, é separar o discurso da ciência do discurso religioso. Ciência é uma coisa para ele e religião é outra. As duas não podem se misturar. E a filosofia e a ciência estariam num caminho, que é um sistema de princípios, como a gente já viu, mecanicista de corpo e movimento, e a religião seguiria o seu próprio caminho. Mas aí não precisa, porque tu vai fazer o quê? Tu vai fazer. Não tá aqui, né? O PowerPoint dele? Não, tá não, tá ali. Está no computador aqui embaixo. Tá nesse computador, é? Que aí tu achava melhor botar nesse e a apresentação. Era. Então vamos tirar, né? Entendi. Já agiliza, já coisava. Porque. Pode puxar, professor? Pode. Eu nem pensei duas vezes. Já puxou. Quando o senhor disse pode. Olha, essa máscara mata a gente. E falando. Nossa, começa, cadê o ar? Eu cuidado, porque daí é lento, viu? Joana das Dulces e Manuela. Agora a gente vai ter que testar isso. E vai ser daqui a pouco, quando o Rosinaldo acabar essa aula aqui. É, porque o seu eu faço porque tem o pendrive. Mas o professor que escreve no quadro. Abre aí, pelo amor de Deus, é o VAR. Eu nunca fiz aberta, não. Eu vou ver. Esse é, quer ver? Não, pode falar. Pode ver. Enquanto elas resolvem, vocês ainda tem o livro de filosofia de tem. Mas tem material aí.
Mas tem material. Se eles quiserem levar, já leva hoje. Eu já estava contente porque eu estava dizendo, bem, ele já tem o livro em casa, aí em casa eu vou mandar eles darem uma olhada. Não, eles vão pegar o livro agora. Peraí, que eu resolvo isso em 2 minutos. Comigo tem tempo ruim, não. É aqui, seja bem-vindo. É aqui do lado, eu vejo. Qual é o... É um negócio desse. É o E. Cadê? Unidade E. Cadê? Pode ser aí? Diga lá, prof. Aí vem. Olha aí, que maravilha. Nossa, eu vou falar deles. Diga lá, prof. Aí vem educador de apoio. Pode estar falando sem máscara, né? Aí vem ensino de filosofia. E aí vem Descartes. Cadê? Morreu. Filosofia Descartes. Eu sabia que o Descartes tinha morrido e não morreu, não? Morreu já. Mas ele é imortal. Abriu. É, só não pode ficar muitas vezes, quem sabe, né? Quantas vezes. E ali ficou aquela tela para sempre. Ficou. Mas é porque não está projetando, não. Mas tem uma paciência minha para a gente chegar lá. A janela abriu. E Gabriel Pedro está assistindo de lá, né? Segura Tá, aí, viu, Gabriel? Gabriel e Dulce. Eu tô aqui de casa. Segura aí um pouquinho que eu vou transmitir para vocês. Vocês estavam vendo as letras tortas, não foi? Uhum. O negócio é vocês verem a letra certa. Eu não quis abrir, não. Vou deixar. Traz o celular de Karen, ele vem lá da terra dela. Não é meu celular, não, menina, é meu O computador. Já tem que pensar. Ele vem andando de lá da terra Dá de dela. novo, meu filho. Que... Tu acha? Ele ficou rodando, não ficou, não? Não está rodando nada, não. Tá tudo. Então, tu não tem alguma coisa aqui que tá deixando esse computador pesado, não, Karen? Ele é muito lento, ele sempre foi. Nem entende nada. Quando comprou, ele já era retardado. Porque às vezes é um arquivo que a gente bota aqui, deixa ele pesado, que só molesta. Eu tenho que pegar o outro levar pra Gente, frente. vocês que estão aí, estão vendo o PowerPoint, então, Os que estão em casa. os que estão em casa, Gabriel e Dulce. Gabriel tem falado. Vou interromper e comentar de novo, porque às vezes eu meio que dá essa bronca, né? Senão eles não conseguem ver a transmissão. Câmera. Ainda tá aí, eu já interrompi. Botar o negócio tá aí. A tomada, a projeção do. Isso aqui, ó. Esse cabinho de imagem. Pronto, gente. Pronto, pro. Vamos ampliar a tela aqui. Aí aqui é só clicar aí que vai passando. Agora, cadê o buraco? É esse? Como tem buraco? Eita, ele não vai ter não. Qual é o do lado aqui? Ele é HDMI. Aqui, ó.
É desse daí. Aí que resolve. Vou buscar. Valendo aí, menino, eu vou buscar. Então, pronto. O de casa agora já tem. Ele é HDMI. Então, veja, vamos lá, continuando. Já que não está apresentando aqui, eu vou continuando aqui, tá? Então, sem vocês virem, mas preste atenção, olhe para cá, não é? Então, a questão do Descartes era onde fica o conhecimento teológico, a teologia. Aí, ele faz uma separação do conhecimento científico do conhecimento teológico. Porque era justamente isso que ele queria. Esta religião, filosofia, tudo estava misturado e ele nunca chegava a uma conclusão. Aí ele disse, não. O conhecimento científico é um, o conhecimento religioso é outro. Ambos têm o seu lugar. Mas nós precisamos fazer a separação. Não é? Então, ele começa a separar religião de filosofia. E outra coisa que percebe é a questão da matemática. E interessante que a matemática, como a gente vê na arte, Se eu colocar aqui um carro para o computador, ele não vê, não. como se fosse a raiz da árvore, a física, como pronto da árvore. A moral, a medicina, a mecânica, como os frutos deste mas não tem o matemática. Agora, por quê? Se tivesse na televisão, eu poderia colocar espelhando tela. Porque ela está na base do conhecimento do mundo. Então ele concorda muito com Galileu, né? Eu vou tirar essa máscara, senão eu vou morrer. Que o universo estava escrito em linguagem matemática. Então, se eu quisesse entender o universo, eu precisaria entender matemática. Se eu quisesse conhecer o universo, eu teria que conhecer matemática. Veja, a matemática estava para ele como uma das ciências importantes, não é? Apesar de não estar na sua árvore. Agora, e isso é tão interessante para Descartes que ele desenvolve um plano que vocês estudam até hoje, que é chamado plano cartesiano. Vocês já ouviram falar? Não é? Estuda qual série? Na segunda, terceira ou na primeira, segunda ou terceira série do ensino médio? Plano cartesiano. Pronto. Ele acha que a matemática é tão interessante que ele cria esse plano cartesiano. E outra coisa, ele também desenvolve a geometria analítica. Vocês também trabalharam muito com geometria, não trabalhou? Pronto. Descartes deu imensas contribuições para essas áreas do conhecimento, né? Na matemática. Tanto no plano cartesiano, que ele desenvolveu, quanto na geometria analítica. Agora, e ele pensava, como eu disse, semelhante ao pensamento de Galileu, né? Que afirmava que o universo está escrito em linguagem matemática. Agora vai. Cadê? Não, é esse aqui que eu quero. Aqui, HDMI. Bexiga. Isso aí é USB. Mas eu vou colocar mentira, né? Pronto. Era pra gente ter outro USB aqui, que a gente não tem, né? Então, o mouse tá aí? Então, tira. Pronto. Em nome de Jeová. Ligue, filho. Tem que ligar aqui algum botão, não, né?
Ele espera estar parado. Não é. Quem só usou isso aqui uma vez foi Esdras. Só seja uma coisa para botar. Muito louco. Muito louco. Eu não queria transmitir mesmo. Parecendo que você já ouviu a fábula da raposa e a zebra? Não. A raposa passou a manhã todinha pulando para alcançar as uvas. É. E não conseguiu alcançar delas. Eles estavam verdes mesmo. Pronto. É mais ou menos isso aí. Aí viu, mas eu também queria. Pronto, eu não queria mesmo. Então a gente volta a projetar no computador. Não estava pensando. Pelo computador. Começar. Vamos, meu filho. Colabore. Agora está jogando em mim para. VGA. Agora eu não sei porque não está pegando, não. Só foi usado uma vez na face da terra. Eu acho que é por falta de uso, talvez, né? Ou ele não pega no USB. Sim, mas ele é para isso. Mas pode ser que pegar no celular. Pode ser. Como? Pode ser que ele entre aqui, por exemplo. Liga. Do celular para o coisa. Ao invés do computador. Então, vê aí no celular se transmite. Tá. Tem que ser esse fininho. Filosofia das cartas. E agora não tem. Não tem o quê? Eu acho que ele tem isso. Não é para nada. Não, aí tem que ser um HDMI. Karen, vai, coisa aí esse arquivo no teu celular. Transmite. Transmite que eu vou compartilhar com você. Tu mandou de mim, eu mandei para mim do teu, o WhatsApp aberto, que estava aberto aqui. Aí compartilha a tela. Aí agora fica fácil. É muito babado. É meu. Tem que botar do mouse. Tem que botar. Mouse de computação. Não, mouse. Não, esse mouse é meu. Sim, mas tá no computador. Esse daqui? Sim. Eu só apertei. Eu só apertei. O mouse dele é esse. Tá parecendo que é. Fica olhando aí pra mim, pra alguma coisa, gente. Não vai aparecer dentro daqui, ó. O quê? O quê? Carinha parecida. Não me vira. Agora. Tá aparecendo o meu aí? Dá uma recapitulada. Tá aparecendo o meu? Tá, gente. Vamos lá. Volta aqui.
O meu tá? Oi? O meu tá? Não entendi nada. Tá ao contrário. Tá ao contrário. Não, tá normal, porque você não aparece, mas só faz problema. Ah, bom. Aí eu disse que aparece bem cheio. Muito bem, vou estar aparecendo. Não esqueça de você vai. Não é isso? Então veja. Recapitulando. Bem rapidinho. É o teu áudio, cara. É o teu áudio. Eu tô escutando. É não. Tu tem que silenciar aqui. Mas eu estou projetando ela. Pronto. Agora a gente vai. Agora a gente vai. Vamos lá. Pronto agora para valer. Veja. Então, como a gente estava dizendo, ele vai ser considerado como o pai do racionalismo moderno. Não é? E ele vai questionar aquelas verdades da filosofia escolástica, a escola que ele estudou, na verdade. E ele começa a descobrir que naquela escola e na filosofia escolástica havia verdades que eram consideradas contestáveis. E ele vai, então, contrapor o conhecimento filosófico às ciências, porque ele vê que a ciência apresenta um certo progresso no desenvolvimento do conhecimento. Então, ele começa a perceber que o conhecimento filosófico não apresenta verdades absolutas, porque ele tem verdades contestáveis, que os professores, os intelectuais, os filósofos viviam o tempo todo a discutir e nunca chegavam a um objetivo, e o conhecimento científico começa a apresentar um certo avanço, um progresso. Não é? Muito bem. Agora, olha mais. Cadê? Então, ele propõe unificar todo o conhecimento num sistema de princípios, e daí todas as áreas do conhecimento interrelacionais. Então, ele cria a metáfora ou a alegoria da árvore do conhecimento e introduz o pensamento mecanicista, para ele é corpo e movimento. Não é? E nessa sua árvore do conhecimento, a física dá suporte para todas as outras ciências que são os frutos do conhecimento. Então, olha aqui a árvore do conhecimento dele. Né? A física, medicina, mecânica, moral. Veja, não há lugar ali para o conhecimento teológico, como a gente estava vendo. Olha aí. Cadê? Avança. Pronto. Avançou aqui, não. Aqui. Então, como é que fica a teologia? Ela não entra na árvore do conhecimento. Porque ele tem um objetivo com isso. Fazer uma divisão do que é conhecimento científico e o que é conhecimento teológico. Não é? Então, a filosofia e a ciência estariam num caminho que ele quer fundar um sistema de princípios para esse tipo de conhecimento. E a religião seguiria o seu próprio caminho. Não é? Dessa forma, aquela discussão toda que nunca chegava a uma conclusão, porque filosofia e religião estavam sendo misturadas, então chegaria ao fim. Estaria separadas, então não haveria mais razão para aquela discussão infinita. Então, agora, outra coisa interessante que a gente percebe no pensamento de Descartes é a questão do conhecimento da matemática.
que também não aparece na árvore do conhecimento de Descartes. Agora, por que será que não está lá? Uma vez que ele era um dos maiores matemáticos. Como eu disse, e vocês estudam até hoje, plano cartesiano, a geometria analítica, tudo isso contribuições de Descartes. Mas a matemática não está lá na árvore do conhecimento dele. Só que ele acha que ela é tão importante para o conhecimento do mundo que ele chega a afirmar, igual Galileu também pensava, que a matemática e o universo, na verdade, está escrito em linguagem matemática. Então, se eu quero entender o universo, eu preciso entender o quê? A matemática. Então, como a gente viu, ele desenvolveu o plano cartesiano e desenvolveu também a questão da geometria analítica. Agora, veja mais. E aí, o pensamento dele, semelhante ao do Galileu, que era contemporâneo dele, né? Ele na França e Galileu lá na Itália. Galileu afirmava que o universo está escrito em linguagem matemática. Então, tanto para Galileu quanto para Descartes, entender a matemática é entender o funcionamento de quê? Do universo. Se eu quero entender o universo, eu preciso entender matemática. Outra coisa, ele dizia que a matemática é a base das verdades incontestáveis. Veja, a filosofia escolástica, com Aristóteles e com São Tomás de Aquino, vivia naquela infinita discussão o que é essência, o que não é essência, e nunca chegava a uma conclusão. Então, apresentava verdades incontestáveis, não apresentava uma verdade absoluta. Ele, então, começa a dizer que a matemática é a base para essa verdade incontestável, este conhecimento e essa verdade absoluta. A matemática, então, é o fundamento das ciências particulares. E outra coisa, então as ciências estarão fundamentadas em verdades que são incontestáveis. Eu não posso fundamentar uma ciência em verdades que eu posso contestar. Elas precisam de um fundamento sólido, um fundamento que seja incontestável. Então, onde é que eu vou achar esse fundamento? Na matemática. Agora, claro, tudo isso bem diferente daquela filosofia escolástica como a gente está discutindo e eu já apresentei para vocês. Aí veja mais. Ele então lança um livro em que sistematiza todo o seu método científico. E esse livrinho é fininho, chama-se O Discurso do Método. Ali ele vai traçar toda a sua metodologia, estabelecendo esses princípios fundamentais para o conhecimento. Não é? Então, ele começa seguindo o pensamento matemático e vai chegar até as ideias, que são as ideias que ele chama de evidentes, claras e distintas. Pelo pensamento matemático, eu vou chegar a verdades incontestáveis. E essas verdades são tão evidentes, claras e distintas, que eu não posso, então, duvidar. Não é? Por quê? Porque essas ideias são fundamentais, essas ideias são verdades absolutas. E eu vou chegar a elas através do pensamento o quê? Matemático. Só que ele começa a complicar as coisas. Então, essas verdades incontestáveis, que são os fundamentos das ciências particulares, estão aí no discurso do método, ele vai expor as regras para um conhecimento certo e seguro. Então, lá no discurso do método, vão estar as regras desse conhecimento certo e seguro. E é um conhecimento baseado em verdades incontestáveis que traz progresso e prosperidade. Aí entra o conhecimento científico. Não é? Ora, eu agora tenho verdades evidentes, claras, distintas, incontestáveis, que me garantem o conhecimento certo e seguro. Esse conhecimento certo e seguro vai dar condições de progredir e de prosperar. Agora veja mais. A gente está quase terminando, tá? Outra
grande obra de Descartes chama-se Meditações Metafísicas. Veja o que ele faz. Nesta obra, ele vai aprofundar o seu método, indo à base das suas ideias, que é a questão metafísica. Lembra que eu disse? A metafísica vai estar como se fossem as raízes da árvore, a física, o tronco, sustentando os frutos. Quais são os frutos? As outras ciências. E dentro dessas ciências não está nem a matemática nem a teologia. Por que não está a teologia? Porque ele quer separar a ciência de teologia. E por que não está a matemática? Porque a matemática vai ser a base que vão dar sustentação para essas ciências, através da física. E a metafísica é o quê? São as raízes. Então, o que é que ele faz na metafísica? Ele aprofunda as ideias que ele começa a apresentar no método, no discurso do método. E então, nas meditações metafísicas, Descartes quer fundar um novo conhecimento, duvidando de tudo e de todas as experiências. Aí, nessas meditações metafísicas, veja, ele dizia que a matemática é um conhecimento que é incontestável e que ela seria a base para as outras ciências. Isso no método. Mas quando ele chega na metafísica, nas meditações metafísicas, ele começa a duvidar de tudo, inclusive da própria matemática. Deus, confusão, né? Uma hora ele diz, não, o conhecimento verdadeiro, claro, distinto, é o conhecimento matemático. Porque o mundo está escrito em linguagem matemática. Mas agora, nas meditações metafísicas, ele diz, olha, eu tenho minhas dúvidas. Ele começa, então, a duvidar de tudo. Por que ele faz isso? Porque ele quer estabelecer um filtro. As dúvidas, na verdade, para Descartes, vai ser um filtro. E o que é que ele quer com isso? A partir da dúvida, ele quer saber quais as verdades são, de fato, evidentes, claras e distintas, ou seja, são incontestáveis. A partir da dúvida. Então, começa a duvidar. Aí, veja, pode avançar. Ah, não, quem avança sou eu, né? Aí, veja o que ele faz aqui, ó. Ó, ele lança uma coisa chamada de dúvida metódica. Né? E essa dúvida é tão radical que ele duvida de tudo. Então, duvida até da própria matemática. E ele diz assim, ó, será que não existe um gênio maligno, um ser enganador, que me faz pensar que 1 mais 1 é igual a 2, quando, na verdade, 1 mais 1 aqui é igual, tá? Eu tenho mais, mas é igual a 4. Ele começa, será que todo mundo diz que 1 mais 1 é igual a 2? Mas vamos imaginar que um gênio maligno até hoje tem nos enganado com essa verdade, quando de fato 1 mais 1 fosse igual a 4. Será que não pode ser? Será que não... Aí ele começa a colocar até a questão do Deus. Será que não tem um Deus que também está nos enganando? A ponto de eu pensar que 1 mais 1 é 2, quando na verdade 1 mais 1 é 4. Ele começa a duvidar até da matemática. Então ele chega à conclusão de que não pode confiar nos sentidos. Os sentidos nos enganam. A gente vê uma coisa com os nossos olhos, mas quando vai analisar, na verdade, descobre outras coisas. Então as sensações não nos dão segurança para o conhecimento verdadeiro. Nem as verdades próprias da matemática. Porque eu posso estar sendo enganado por um gênio maligno. Todo mundo diz, olha, 1 mais 1 é igual a 2. Mas será que não é 4? Aí ele pensa, se eu duvido, é porque eu estou pensando. E se eu estou pensando, é porque eu existo. Então, ele cria isso aqui, ó. Penso, logo, porque existe. Então, ele chega à conclusão seguinte. Há uma verdade que eu não posso negar, que é a verdade de que eu existo e que eu penso. E se eu penso, logo existe.
Então, isso é uma verdade para ele incontestável. Então, dessa forma, ele chega ao primeiro princípio, né? A base de todo o sistema de conhecimento que ele quer fundar. A única coisa que não se pode duvidar é do pensamento, ou seja, eu existo. Porque eu penso. Eu posso pensar que existe um ser maligno que me engana. Eu posso duvidar de todas as coisas. E quando eu estou duvidando é porque eu estou pensando. Então, penso logo que existe. Então, com essa verdade, ele coloca o homem no centro da razão. Por isso ele é chamado de pai do racionalismo moderno. Porque o homem assume o controle. Ele agora, a partir daí, ele começa então a desenvolver todo o seu processo de conhecimento. Certo? E isso a gente vai aprender nas próximas aulas. Agora, como vocês disseram que não tem um livro, a professora Manuela disse que vocês vão pegar o livro, eu separei aqui do livro de vocês. Pode parar a apresentação, vai passar mais? Pode parar. Eu separei aqui no livro, ó, na página 263. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Grande racionalismo, conhecimento, parte da razão de Descartes. Né? Aí tem a página 263, 264 e 265, até Baruch Spinoza. Vocês vão ler esse pedacinho. Vai estar explicando com mais detalhes isso que eu apresentei aqui para vocês. E depois que vocês lerem tudo isso, vocês vão para a página 268 e tem as questões 9, 10 e 11, que fala justamente desse filósofo que a gente acabou de ver agora. Então, vocês vão estudar de 263 a 265 e responder as 3 questões 9, 10 e 11 da 268. Anotaram? Não, foi. Então anotem aí, pegue canetinha, caderno, papel e anotem. Você, por exemplo, e vive com a cabeça do montado olhando a beleza quebrando o celular, não para voltar. Está ruim para tudo, porque o meu também está todo espantado. Então, anote, vá, pegue sua caneta, seu caderno. Olha, já não sabe mais, tá vendo? Quantas questões? 9, 10 e 11. Presta muita atenção mesmo vocês, viu? Tchauzinho. Pegar o livro com vários, né? Sim, pegar o livro, exatamente. Você não anotou no livro já? Eu não anotei não, mas o cara deve ter anotado. Aqui, meu celular, já sai com glitter. Misericórdia. Olha, eu não vou conseguir dar aula com essa máscara não, eu fico muito cansado. É mesmo, tem que pegar aquele negócio. Abafa aí e a gente puxa o ar, só vem gás carbônico. Tchauzinho. E agora aqui, como é que faz? Eu vou sair daqui, né?